Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento infantil das crianças de 0 a 3 anos, quem são essas crianças, como que elas se desenvolvem e qual é o nosso papel como adulto, seja eu pai, seja eu professor, no desenvolvimento dessa criança. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a criança nessa fase ela tem um grande salto evolutivo na questão motora, linguagem e fala. Por que isso acontece? Nesse período, a criança ela conhece o mundo através primeiro do próprio corpo. É uma fase, então, que a criança precisa ser muito estimulada para desenvolver essas questões motoras. É uma fase que a gente precisa deixar a criança mais no chão, estimular, quando ela tá menorzinha, quando ela já aprendeu lá a sentar, estimular para ela buscar um objeto, engatinhar, para depois começar a andar e para ela ganhando essa maturidade motora a partir, desses estímulos, dessa liberdade no ambiente. E alguns pais ficam meio assustados, com essa questão dessa fase, porque é uma fase que demanda muito, É uma fase que a gente precisa ter um olhar, a gente fala até que é 24 horas por dia em cima dessa criança, por quê? Se ela conhece o mundo através do próprio corpo, ela vai mexer, Então ela vai buscar o tempo inteiro, conhecer onde que ela está inserida, o que que tem lá, Ela vai querer estar buscando os objetos, os espaços. Então é uma fase que a gente precisa entender isso e oportunizar para que ela não se limite. Porque a gente percebe que muitas vezes, a gente restringe demais o espaço dessa criança e acaba não favorecendo tanto o desenvolvimento. Quando a gente deixa uma criança muito tempo num chiqueirinho, quando a gente deixa dentro do berço, quando eu coloco uma criança num andador, eu limito o espaço dela e isso não favorece o desenvolvimento. Se o desenvolvimento motor não está sendo estimulado, automaticamente essa criança vai ter alguma dificuldade na linguagem e fala também. Se ela se comunica pelo corpo e essa limitação está acontecendo, como que a fala vai chegar? Ela precisa desses estímulos também para poder desenvolver essa fala. Então ela precisa de um adulto que converse com ela, que estimule, que cante, que balbucie lá no inicinho quando ela tá bebezinho, para que ela possa entender, como que ela vai se comunicar, São essas fases que ela vai alcançando nesse período de desenvolvimento. E aí é uma fase que a gente precisa ter um olhar também atento em relação o que a gente chama de egocentrismo. Gente, nessa fase é muito comum. A criança, ela tá num período em que para ela, tudo que acontece no mundo gira ao redor dela, Seja ela dentro de casa, seja ela na escola. E é um período que começa aqui, nesse período aí de 2 anos e vai até lá aos 6 anos. Então, o egocentrismo é algo natural e que às vezes a gente penaliza uma criança, sem entender que é uma fase natural da vida. Então, se a criança não quer emprestar o brinquedo lá com 2, 3 anos, por que ela não quer emprestar? Porque para ela, o brinquedo e ela é a mesma coisa. Então, como que ela vai pegar ela, e tá passando para o outro? Aquilo para ela é muito complexo. E nós adultos precisamos entender. Esse olhar, essa mediação tem que ser diferenciada, para que aos poucos ela vá internalizando que isso é natural, mas é uma fase, A mesma coisa a gente precisa entender se eu tenho uma criança que eu falo com ela tá lá com 2 anos, eu falo para ela não mexer na gaveta. Tiro ela do espaço e passa um tempo, ela tá lá mexendo de novo. Por que ela faz isso? Porque se ela aprende com o próprio corpo, ela aprende pela repetição, você pode falar e vai precisar falar de novo, porque ela vai querer ir lá e testar. Então, são coisas que a gente precisa ir entendendo. Mas como que eu faço, Lídia,
para que não seja tão cansativo. A gente tem que ir conversando com a criança, fazendo combinados. Criança nessa fase é muito visual, então, né, chegou aí 2 anos, começa a entender os comandos, 2 anos e meio, 3 anos, ela precisa visualizar onde pode mexer, onde não pode mexer. Não adianta apenas eu só falar, eu tenho que direcionar, porque uma vez que ela não consegue racionalizar quando pode, quando não pode, ela precisa ser lembrada, tá? Então, a gente precisa lembrar que a criança está nessa fase, entender que faz parte, entender o nosso papel como pai, como professor, para que a gente não exija algo que a criança ainda não consiga nos dar. Para que ela lá na frente, né, depois dos 3 anos, ela consiga entender as regras e combinados, ela precisa anteriormente ter passado por essa fase da repetição, dessa exploração corporal, né, e aos poucos ir adquirindo essa habilidade. E é importante a gente também entender que por que a gente não consegue alcançar tanto essa criança quando a gente fala dessa repetição necessária diariamente. Porque Montessori fala que nesse período, como a criança vive muito o centrado nela, a gente tem muito pouca influência nessa criança. Então, a gente precisa entender isso. Isso quer dizer que eu vou desistir? Se eu tenho pouca influência sobre a minha criança, eu não vou ficar repetindo, eu não vou fazer combinados, eu não vou conversar com ela? Não, pelo contrário. Ela precisa ser orientada, ela precisa ser sinalizada, mas existe uma maneira correta de fazer isso. Então, se a minha criança está mexendo num lugar que não deve, eu vou lá, agacho, né, diante dos olhinhos dela, né, abaixo para ficar na mesma altura, converso com ela, sinalizo, mostro para ela que não pode. E aí, se acontecer de novo, eu faço da mesma forma. Se precisar, construo com ela algo, sinalizando que naquele lugar não pode mexer. Ou em alguns momentos, é melhor tirar algumas coisas, né, do campo de visão dessa criança, porque ela realmente ainda não tem maturidade. Então, nessa fase de desenvolvimento, a criança está muito propícia para poder aprender e, principalmente, ocorre um grande salto no desenvolvimento da autonomia dessa criança. Então, eu preciso, sim, deixar ela experimentar, deixar ela vivenciar, preciso estimular para que ela alcance essas habilidades. Então, ela precisa segurar o objeto na hora de se alimentar, beber a água, segurar o copo, segurar a mamadeira, e na hora de almoçar, ela mesma experimentar essa questão dela segurar o talher e aprender a se alimentar sozinha, ganhar autonomia na hora de tirar uma roupa, colocar uma roupa. Então, todo esse período, todo esse estímulo é importantíssimo para o desenvolvimento dessa criança. Então, são pequenas coisas do dia a dia que vão fazer muita diferença, né, nas próximas fases do desenvolvimento dela. Então, é isso. Eu acredito que a gente precisa ter esse olhar, né, em relação a essa fase para a gente poder entender a forma certa de estimular, a forma certa de educar, né, de estar corrigindo no momento certo, de fazer as intervenções certas, porque esse tipo de estímulo e esse tipo de intervenção feita da forma correta, automaticamente favorece, né, o desenvolvimento das habilidades futuras, as fases posteriores. Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Se esse vídeo foi útil para você, se você acha que ele pode ser útil para outras pessoas, peço que vocês compartilhem, né? Vamos montar aí uma rede de apoio para a gente poder entender um pouco mais sobre esse universo infantil, sobre as fases das crianças, né? E colaborar aí para poder educar crianças mais fortes.